Cirurgia Moral. João Nunes Maia. Espírito Lancelin. Prefácio. Esta obra é um pequeno concerto na música da tua mente. Cirurgia moral é um apoio vertido dos planos superiores em favor de todos nós que procuramos a autoeducação espiritual através de conceitos que nos ajudem a viver em qualquer estado em que nos encontremos. Afeiçoamo-nos ao livro nobre por ser ele um celeiro de luz capaz de ajudar as almas no grande empenho de iluminar o nosso caminho. O livro é uma porta para o país da compreensão e a vontade é a chave. Toda a civilização se assenta no livro, que guarda com carinho as mais variadas experiências urdidas pelo progresso. Se sempre falamos que a natureza é o grande livro de Deus, na verdade te dizemos que os pergaminhos do mundo são ensaios constantes para refletir neles as mesmas leis naturais do Criador. Saudemos o livro, principalmente aquele cunhado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, representando a bandeira de luz com que os ventos dos céus indicam os caminhos certos para os desbravadores, na descoberta de novas terras no universo do coração. A conjunção das nossas ideias obedece aos nossos sentimentos. Estes, aprimorados, nos levam à grandiosidade da harmonia interna, fator indispensável para a paz da consciência. Lê com interesse e examina com atenção todas estas páginas grafadas pelo nosso companheiro em Cristo, Lancelin, que escreve usando a inteligência como demonstram as letras, que se enfileiram em plena harmonia de assuntos sem esquecer a força dos sentimentos enriquecidos nos valores espirituais, onde Jesus é o sol que nos aquece a todos. Todos os que nos empenhamos na difusão dos conceitos iluminados do Mestre firmamos compromissos com a espiritualidade maior. Em tudo que escrevemos está presente a atmosfera cristã, perfumando e orientando todas as nossas atitudes. E essa é, na verdade, a nossa maior alegria, a alegria de andar de mãos dadas com Cristo, como nos esforçar em todos os momentos para que Ele acorde dentro de nós e repita as mesmas palavras que dizia aos seus discípulos: a paz seja convosco. Este livro pode, a princípio, não te fazer bem. Se este for o caso, não esmoreças, pois não há imposição alguma nestes conceitos. É um convite afetuoso ao teu coração. É uma obra cheia de sugestões espirituais, para que mudes de vida, mudando os pensamentos, na ordem e na sequência do amor. Não sejas violento contigo mesmo. A brandura é a norma do homem inteligente e a persistência no bem é a aquisição do companheiro milenar nas hostes da harmonia universal. O irmão que está lendo esta obra desconhece a engenhosidade que se processou para sua escrita. As transmissões espirituais têm uma variedade semelhante à da existência das coisas da própria natureza. Somos muitos que nos reunimos neste ideal de escrever, usando os canais mediúnicos em louvor de tudo que falou o nosso divino preceptor de todos os tempos, Jesus. Falanges e mais falanges de espíritos do Senhor estão cuidando de toda a seara da terra, levando o Evangelho, sob variadas formas, às criaturas, para que ninguém diga que não o conheceu. Cientifica-te de que a verdade bate à tua porta. Abre, meu filho, o coração, e deixa a luz invadir o teu mundo interno e brilha também com ela. Estamos próximos a provações indizíveis, impostas aos corações, para que eles se abram ao bem. O amor nasce nos contrastes da natureza. A experiência nos demonstra que as claridades aparecem das fricções dos corpos. Também das lutas entre as ideias do bem e do mal surge a compreensão. Cirurgia moral mostrar-te-á uma luta mais elevada, ajudando-te a expulsar os pensamentos negativos e as ideias inferiores, que são teus maiores inimigos no grande campo de batalha que é a tua mente. Se resistires até o fim neste ideal de melhorares a ti mesmo, receberás o prêmio da vitória, por teres vencido a ti mesmo e conquistado a tranquilidade da consciência. Salve Deus de Jesus, e salve o leitor que compreendeu este pequeno esforço do nosso irmão em Jesus, Lancelin. Miramês. Página recebida pelo médium João Nunes Maia.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 1983. Prece para ti mesmo. Deus, sou eu que te falo. Eu me proponho a ler este livro, já sabendo que ele trata de assuntos altamente incômodos à minha personalidade. Pelo sumário e pelo título, nota-se o quanto temos de nos esforçar como médicos de nós mesmos, fazendo diariamente a nossa cirurgia mental, de modo que ela restabeleça o equilíbrio espiritual em nosso coração, juntamente com os sentimentos. Conheço as minhas falhas, sei que os meus pés têm pisado em terreno que não é próprio aos pés de um verdadeiro discípulo de Jesus. No entanto, estou disposto a mudar de direção, para fazer a tua vontade e não a minha, em todos os objetivos de servir que começam a nascer em meu íntimo. Quero confiar em teu amor. Ajuda-me. Quero sentir a tua presença na minha vida. Ajuda-me. Quero facilitar o livre trânsito do amor no meu mundo interno. Ajuda-me. Divino Senhor. Não deixes que eu ocupe o tempo precioso vendo os defeitos alheios. Não permitas que a minha boca sirva de escândalos para alimentar a vingança, o orgulho e a vaidade. Livra-me do ambiente de discórdia e de maledicência. Deus de eterna bondade. O teu amor conforta-me o coração. Eu te peço que me ajudes a melhorar, porque somente tu sabes das minhas enfermidades morais. Estou disposto a operar-me no mesmo hospital em que vivo diariamente, onde o maior enfermo sou eu. Mas quero que me ajudes em tal disposição, para fechar os olhos aos erros de quem anda comigo no mesmo caminho, para ver com clareza o que tenho de pior, para que o bisturi da boa vontade trabalhe em mim sem o impedimento da vaidade e do amor próprio. Ajuda-me a ajudar. Senhor, eu te peço para me lembrares, ao ler páginas de autoeducação, do que tem de ser corrigido em meus caminhos, agradecendo aos outros pelos exemplos que me ofertam no silêncio da própria vida. Lembra-me, meu Deus, para que eu não imponha as minhas ideias nos corações dos que me cercam e vivem comigo. Lembra-me, Senhor, para que eu adquira a obediência e a autoeducação. E quando eu tiver cultivado alguma virtude, não critique quem ainda não teve tal oportunidade. Sei que o amor não ofende, não maltrata, não enxovalha, não fere e não exige. Porém, na hora em que o bem-estar invade o meu coração, pela tua misericórdia, eu faço tudo isso, pelo prazer de diminuir o próximo, exaltando-me naquilo que não possuo. Quero te pedir para me ajudar a combater o egoísmo que veste, dentro de mim, variadas roupas, disfarçando-se em modalidades diversas para que eu me engane a mim mesmo, deixando imperar o orgulho. Ajuda-me, Senhor, a ajudar a mim mesmo, na escala em que permaneço, sem ofender os outros e sem diminuir a quem quer que seja. Abençoa-me, e a todos, mostrando-me o que devo fazer, sem desculpas, dentro de mim mesmo. 2. Autoanálise. Caro leitor, vamos trabalhar juntos, para juntos festejarmos a nossa vitória. A nossa luta é a maior de todas as batalhas, é aquela em que não precisamos sair fora de nós mesmos. É a guerra interna do corpo a corpo, de pensamento a pensamento, de vontade a vontade. É de dever moral que façamos um exame profundo na nossa conduta, pesquisa essa que vai nos trazer muita felicidade, muita paz. No entanto, a princípio, vai parecer difícil. Alguma vez já pensaste na tua conduta, no que tange ao teu dever ante a sociedade? Já procuraste observar o que falas durante o dia e o que fazes no decorrer deste tempo? A observação de nós mesmos é trabalho importante, na importância da vida. Muitos dizem, os meus pensamentos vêm à minha cabeça sem que eu os criei, por vezes, têm razão. Não obstante, a cabeça é tua e é teu dever cuidar da lavoura que te pertence por direito celestial. Os instintos inferiores são animais que devem ser domesticados, usando-se todos os meios possíveis e dignos. Não uses a violência, ela, até no bem, pode te causar danos, se a ponderação não estiver presente no teu modo de ser.
Gostas de falar o que te vem à mente? Sabemos que isto pode parecer um prazer, mas é um prazer momentâneo, que pode nos trazer distúrbios de difícil reparação. Vê o que pensas e analisa o que falas, para que não entres em dificuldades maiores que aquelas com as quais já lutas para vencer no dia a dia. Coloca-te, meu irmão, frente a frente com as tuas qualidades. Imagina se fosses tu que estivesses escutando o que falas aos outros e procura sentir o que o teu ouvinte sente. Todas as tuas emoções devem ser disciplinadas no correr dos dias, no trabalho, em casa e nas ruas. A tua paz depende da paz do teu companheiro. O respeito dos outros para com a tua pessoa depende do teu respeito para com os teus irmãos em caminho. As leis de Deus são retas e justas. Ninguém engana a verdade. Deus está presente em toda parte, com a dignidade que nos faz compreender o seu amor. Ao criticares o teu companheiro, gastas energia e tempo, de modo que esqueces o que deves fazer com a tua conduta. A autoanálise é serviço divino, que nos empresta valores e nos fez descobrir o céu dentro de nós, enriquecendo nosso coração, acendendo luzes em todos os nossos sentimentos. Toda alma que poda as suas investidas no mal, afiniza-se com o bem e deixa brilhar a fraternidade em todo o seu andar. Confirma o teu proceder em todos os momentos, porque muitos olhos estão te olhando. Analisa as tuas maneiras todos os dias, pois muitos raciocínios estão computando os teus atos, sem que, às vezes, o percebas. Até as crianças sabem o que não deve ser feito, tanto mais o adulto. Todas as leis de Deus estão guardadas na nossa consciência, a refletir permanentemente, e todos nós reconhecemos essa verdade. Compete a cada criatura fazer a sua parte na educação individual, e crescer com Jesus em busca de Deus. 3. Como conhecer a ti mesmo? O conhecimento é a base da própria vida. A sabedoria abre caminhos novos para que possamos sentir e mesmo desfrutar da felicidade. Não poderá existir civilização sem que a inteligência ocupe algum lugar na pauta dos confortos. Não pode existir progresso sem a intervenção da sabedoria. Entretanto, ela se divide em duas forças altamente dignas, com duas dinâmicas opostas, o conhecimento exterior e o autoconhecimento. A sapiência externa nos faz investir à procura de valores até certo ponto perecíveis, mas necessários ao nosso equilíbrio. Passamos por perigos inúmeros, sujeitos às investidas do orgulho em sintonia com o egoísmo e sob o domínio da vaidade. Entre mentes, se vencermos essas condições na altura em que elas se nos apresentam, sairemos livres, para novos conhecimentos que, podemos crer, serão a maior verdade, que é o conhecimento de nós mesmos, é o estudo do universo interno, aprofundando-nos dentro dele como se for o nosso próprio mundo. Este conhecimento se chama sabedoria-amor. Há quem diga que o amor não é sabedoria. Está completamente enganado. Quem ama nas linhas ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo é um verdadeiro sábio. Ao conhecermos as nossas deficiências, abrimos portas de luz nas esferas da consciência, de sorte a nos enriquecermos, em todos os rumos, dos valores eternos, de talentos que Deus depositou em nossos corações, para a garantia de nós mesmos. As religiões de todo o mundo e a filosofia que medra em toda a terra têm a missão sagrada de indicar às criaturas os arcanos da sabedoria interna, que é a verdadeira senda de iluminação dos espíritos. Aquele que já conhece a si mesmo dispensa certos acessórios que pesam muito sobre os ombros e que exigem tempo precioso na sua conservação. O sábio interno nasce de novo, é um novo homem que surge de dentro do homem velho. Todo movimento que se preocupa com as coisas externas das criaturas pode fazer muito em favor das almas em sofrimento, não resta dúvida. Entretanto, quando encontramos quem nos ajuda a trabalhar dentro de nós, a descobrir os nossos tesouros, esse é o caminho ensinado por Cristo, que nos liberta definitivamente.
Quem conhece a si mesmo tem mais facilidade em conhecer as lições externas e as propriedades que lhe sustentam a vida. A doutrina dos espíritos, na sua maravilhosa profundidade, desfralda a bandeira de luz no topo do mundo em que moramos, por misericórdia de Deus, com a inscrição já bem conhecida a Deus, Cristo e caridade. Deus está no centro de todos nós, esperando, como Pai, os nossos apelos nascidos da vontade. Cristo pega em nossas mãos para nos mostrar os caminhos abertos pela caridade. O céu está mais próximo de nós do que pensamos, reside dentro de nós. Basta abrirmos os olhos e buscá-lo. E, para tanto, devemos, como médicos de nós mesmos, executar as cirurgias indispensáveis em todas as áreas das nossas condutas, dominar os nossos impulsos inferiores e discipliná-los, transformando-os em instrumentos de trabalho e de paz, para que surja o amor no centro dos sentimentos e, junto a ele, a tranquilidade imperturbável em todos os caminhos que deveremos trilhar. Quem conhece a si mesmo, já não tem tempo de criticar ninguém. 4. Determinação. É de senso comum das criaturas iluminadas, que devemos ter dois tipos de conduta, para que possamos estar bem com nós mesmos, copiando, às vezes, certas áreas da política mundana, a ditadura e a democracia. A ditadura deve ser usada na determinação diante de nós mesmos. Dar ordens severas na correção das nossas atitudes, para que se corrija o que não deve ser feito, aprimorando o bem em todas as latitudes em que o amor e a caridade sejam o ponto sagrado das atenções. Avançar no campo onde o desleixo invadiu a ordem e fez desaparecer a harmonia. Revestir-se de coragem para estabelecer a brandura onde a exigência polui os sentimentos de fraternidade e nunca se esquecer de alimentar o respeito em todos os departamentos em que a educação deve instalar-se. Definir, no campo imenso da mente, as linhas das atitudes, e não deixar que pensamentos sem disciplina invadam os corredores da fala. Policiar permanentemente todos os gestos e manter guarda no que deve ser feito. Essa é a audácia de que deve ser dotado para com o teu mundo interno. A democracia deve ser ampliada no que tange ao exterior, observando os direitos alheios e capacitando todos os entendimentos para que saibas até onde não deves interferir na vida dos outros, enriquecendo o respeito às criaturas, sabendo ouvir os irmãos em caminho, ajudando-os naquilo que estiver ao teu alcance. Democracia é fraternidade. Entender os direitos dos semelhantes, quando falamos, sentirmos-nos na qualidade de ouvintes, dando tempo para que o outro também fale, mostrando sua opinião e, certamente, suas experiências. A escola externa difere da interna. São duas forças paralelas, mas com objetivos idênticos, a perfeição da criatura. A educação interna objetiva o intercâmbio nas esferas exteriores. O homem que já descobriu a si mesmo é valorizado em todas as dimensões da vida. A primeira coisa que fazemos, quando desencarnamos, se a nossa disposição for para o bem, é ver o que precisa ser mudado em nossa conduta. Morrer é viajar e o que levamos é somente o que somos. Essa é a realidade. Se já sabemos desta verdade, por que não começarmos a nos educar, quando na carne ganhamos tempo, ganhamos espaço e ganhamos paz? O esquecermos a nós mesmos, de que as escolas de iniciação nos falam, é esquecer aquilo em que somos errados. Há muita gente que perde tempo e gasta até dinheiro na autovalorização, esquecendo-se de que nada se faz sem os outros. Quando estamos movidos pela vaidade, queremos nos apresentar sempre com aquilo que ainda não fizemos. Se fizeste alguma coisa de bom, silencia, que o bem propague o próprio bem sem a tua intervenção, pelas linhas naturais capazes de falar a verdade sem deturpar a harmonia da própria verdade. Ganha o teu tempo servindo e não exigindo, amando e não pedindo amor, trabalhando e não explorando o trabalho alheio, abençoando e não pedindo bênçãos, sem que haja o teu esforço na aquisição da tua paz.
Determina as tuas diretrizes nas diretrizes do Cristo e conserta a ti próprio, sem exigir que os teus irmãos façam o mesmo. De todo o bem que fizeres, receberás a maior parte. Lembra-te disso, e nunca farás barulho com melhora da tua conduta. Cortando tuas arestas internas, o exterior mostrar-te-á em novo dia. 5. Respeito ao próximo. Deus não nos fez desligados da humanidade. Somos elos da grande corrente universal e as energias divinas que vão alcançar os outros devem passar por nós, beneficiando-nos e ao nosso próximo. Carecemos dos outros, qual eles de nós na imensa vinha do nosso Pai Celestial. Portanto, o nosso segundo dever é amar o próximo, como nos aconselha o Mestre por intermédio do seu Evangelho de luz. E amar é acatar os direitos daqueles que andam conosco no mesmo caminho. Nada fazemos sem a participação dos nossos irmãos. Cada um nos ajuda em algo de que carecemos. Somos devedores da humanidade, como também emprestamos ela o nosso concurso, e a fraternidade é o caminho mais desejado na área do bem, ao tratarmos com os nossos companheiros. As exigências devem ser feitas a nós para com nós mesmos. O apreço, esse deve ser dirigido aos nossos semelhantes. A imposição é o modo de nos educarmos, a consideração, o ambiente que deve ser feito aos companheiros de labor. O mando deve ser a disposição na disciplina dos nossos instintos. A cortesia haverá de ser o meio de comunicar mais agradável com os nossos irmãos. A imposição é o caminho interno quando nos indica o bem, a fraternidade nos faz atrair companheiros para o mesmo convívio. A crítica encontra campo frutífero quando exercida no nosso mundo interno. E a ponderação cresce e faz crescer a nossa amizade em todos os rumos. O mal merecedor de comentário é aquele que fazemos, em referência aos outros. O resguardo nos traz confiança de que todos se esforçam para o melhor. Se tens alguma educação, aplica diante dos outros, e se isso te falta, lembra-te de ti mesmo. O nosso mundo interno é uma lavoura grandiosa que poderá dar muitos frutos e flores compatíveis com o nosso comportamento. Trabalhamos nele. Quando deixamos o nosso sítio íntimo para analisar e falar mal do que não nos pertence, cresce em nós a erva daninha capaz de sufocar o trigo do bem, que já havíamos plantado. A energia que nos foi dada deve ser usada na autoeducação, estabelecendo assim, no nosso reino, a verdadeira harmonia espiritual, que se refletirá em todos os outros corpos. Mas, com respeito aos outros, a maior cota que poderemos fornecer para os seus corações é o exemplo dignificante, e a vivência no amor nos caminhos da caridade. Se deres a devida importância ao teu próximo, nunca perderás. Receberás, pelos meios que por vezes ignoras, a atenção que te agradará e te fará feliz. Respeita os direitos dos outros, que eles, certamente, e por lei, respeitarão os teus, e ainda, a harmonia do universo compartilhará contigo no bem que estimas fazer, por necessidade de amar, utilizando o comportamento elevado para ajudar a construir o reino de Deus nos corações, como também o céu em qualquer lugar em que estiveres. Confiemos nas forças superiores e também nas nossas, que elas crescerão de acordo com as nossas disposições de melhorar, sem nunca nos esquecermos da deferência para com aqueles que nos seguem, instruindo-nos e aqueles que nos instruem, seguindo-nos. O respeito é luz, porque ajuda a transformar as trevas em claridades imortais. 6. Todos temos direitos e deveres. Direitos todos temos, no pentagrama das nossas existências. Em confronto com o que existe à nossa retaguarda, somos privilegiados pelas conquistas que o tempo nos premiou na ascensão da vida. Porém, não podemos nos esquecer dos deveres a cumprir diante dos outros, que viajam conosco no mesmo comboio planetário. Compete a nós respeitar os que nos ajudam a viver, para que o próprio respeito nos garanta a tranquilidade. Temos competência de fazer o que desejarmos que seja feito. No entanto,
Podemos assumir com isso dívidas para com os nossos irmãos, se os nossos feitos não compartilharem com a harmonia da criação. O nosso direito é ser honesto e o nosso dever é respeitar a vida que o semelhante leva, de modo que o tempo seja gasto somente na educação que nos compete adquirir. O nosso direito é a honra onde quer que andemos e o nosso dever é o encargo de trabalhar em silêncio nos moldes do exemplo, para ajudar quem ainda não percebeu os valores das virtudes espirituais. O nosso direito é nos interessar pelo autoaprimoramento e a nossa incumbência é trabalhar constantemente pela paz de todas as criaturas de Deus. A condição nossa, de espírito que já despertou para a luz, é o imperativo sagrado de ajudar a quem quer que seja, sem exigências descabidas, que possam nos levar ao orgulho e à vaidade. Autoridade devemos ter, e é justo que exercitemos nos domínios das nossas emoções inferiores, porque, aí, a nossa missão se engrandece diante de todas as criaturas que vivem conosco. Alistemo-nos no exército da salvação de nós mesmos, e entremos na lição. Vamos lutar. Essa é uma guerra e não podemos fugir dos objetivos a que nos propusemos. É uma conquista altamente valiosa, a conquista de nós mesmos. Estamos enfermos e tão enfermos, que somente a cirurgia pode nos aliviar, a cirurgia moral. O terapeuta, quando chega às portas da perfeição, trata somente dele mesmo, porque só ele se conhece bem, e sabe, depois de Deus, os meios corretos da cura completa. Só ele mesmo conhece os segredos da sua própria natureza e aplica os medicamentos correspondentes às suas necessidades. Meu irmão, já analisaste todos os dias, se respeitas os direitos alheios, pelos pensamentos, palavras e ações? Se não, faze isso e começa a trabalhar dentro de ti mesmo. Planta e cuida da terra, que o crescimento pertence ao Senhor, que nunca faltará com o seu amor e a sua bondade. A prerrogativa de todos os seres é viver bem consigo mesmo. Entretanto, temos grandes atribuições para com o próximo, que não pode sofrer com custo para a nossa felicidade. Vigia a tua palavra, pois ela, sem a devida harmonia, incomoda quem te ouve e desinquieta quem te acompanha. Somos responsáveis pelo que somos e fazemos. Recebemos de volta o que damos em todas as dimensões da vida. O comportamento da alma pode ser luz ou treva nos teus próprios caminhos. Em tudo o que fizeres, lembra-te desta palavra, respeito. Que os teus direitos serão resguardados pela lei, que nada esquece. 7. Salvação. Salvação nos leva a lembrar bem-aventurança, estado reservado aos espíritos altamente iluminados, que já estão livres do karma, que já estão limpos de todos os sentimentos inferiores que os prendem nos planos grosseiros da carne. Há muitos religiosos que condicionaram essa palavra, salvação, como se fosse um passe de mágica, como força preponderante para a felicidade pessoal. Esquecem-se de que, para se salvarem, dependem de variadas atitudes e um esticado aprimoramento espiritual, conferido pelo tempo, além de ingentes esforços em todos os rumos da iluminação. É de se notar que todo trabalho que fizermos para nossa melhoria moral é muito útil. No entanto, essa realização não se faz de um dia para outro, demanda prolongados exercícios na área interna, e quase sempre não acreditamos na sua eficácia. Iludimos-nos mais com o campo exterior, cheio de ilusões e de nuances convidativas para vaidade e orgulho. Ninguém se salva por ser tocado pelo arrependimento, pois ele é apenas uma das portas que se abrem na limpeza gradativa das nossas sujeiras morais. Enganar a nós mesmos é disfarçar exteriormente. Porém, por dentro, continuamos o mesmo espírito dotado das mesmas intenções que antes alimentávamos. A iniciação por dentro é a mais difícil operação da criatura. A externa sacode e torna visível todas as nossas inferioridades, qual o cair das moedas dos ricos no gasofilácio. Queremos mostrar, a todo custo, a todas as pessoas, quando iniciamos, por fora,
E quando começamos a cirurgia moral em nós mesmos, fazemo-lo em silêncio, acumulando forças para o grande trabalho de fecundação. A salvação, no termo em que devemos compreendê-la, e a conquista da alma, e não doação de onde quer que venha. É bênção de Deus nas linhas do tempo, é maturidade do espírito. Também nós, que te falamos através do contributo mediúnico de um sensitivo, temos inúmeras arestas a serem aparadas. Sentindo isso em nosso coração, queremos ser um cirurgião de nós mesmos e realizar muitas operações morais em nossa própria conduta. Precisamos uns dos outros, encarnados e desencarnados, porque somos todos irmãos e filhos de Deus. É bom que não penses que o desencarne é sinônimo de salvação. A alma é na erraticidade o que foi na terra, e vice-versa. Os santos e sábios, quando se apresentam como tais, trabalharam milhares de anos a fio no aprimoramento próprio. A nossa intenção é, com toda a sinceridade da alma, convidar os homens para uma grande fusão de valores em torno de nosso Senhor Jesus Cristo e dele beber a água pura do amor e passar a compreender como é bom aprender a amar, porque fora do amor não há salvação para a humanidade. E esse amor tem um preço, o preço da autoeducação, que devemos iniciar. Vamos começar hoje. Agora. 8. Autoconhecimento. O espírito tem recursos admiráveis na conjuntura da própria vida e esses valores são portas para que entre para o reino da felicidade, dependendo do modo pelo qual será usado o acervo de tesouros que Deus depositou em seu coração. Recebemos constantemente, de fora, lições imortais que servem para nos alertar e, por vezes, para nos ajudar a compreender o que temos por dentro. No entanto, somente a autoeducação nos dá consciência do que deve ser feito para a nossa paz interior, saúde e mesmo compreensão. O raciocínio é um instrumento valioso na seleção das qualidades que devem ser postas em prática, desde que ele seja disciplinado pelos sentimentos do amor. Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Cada criatura é um mundo diferente na pauta das coisas que devem ser entendidas e guardadas por nós nos celeiros da consciência profunda, e o maior trabalhador nessa aquisição é a própria pessoa. O mundo exterior não deixa de cooperar na nossa educação espiritual, contudo, ele representa a teoria que nos alerta. A maior parte está com nós mesmos, na experimentação individual da vivência de cada dia. Quando ouvimos lições imortais, sulcadas nas leis que garantem e sustentam a criação divina, o primeiro impulso que parte de nós é a recusa e nem sempre prestamos atenção que corresponda às nossas necessidades. Somente quando essa atenção nasce dentro de nós, pelas vias das reações naturais, e passamos a sofrer os dramas causados pela ignorância, é que abrimos os sentimentos à educação verdadeira. Aquela em que o mestre interno começa a nos instruir, usando os processos mais grosseiros da escola, os infortúnios morais e as dores físicas. A alma endurecida precisa de sofrer para aprender. Então é que iremos aprender, por amor, a grande causa que registra em nossos corações os caminhos da felicidade. É necessário que tenhamos muito cuidado na lavoura interna que devemos cuidar, porque se faltar o entendimento profundo das leis de amor e justiça, caímos nos caminhos do egoísmo, de somente lutar em nosso próprio benefício. O autoconhecimento, a educação e a disciplina, o preparo que devemos alcançar são no sentido de nos libertarmos e ajudarmos mais com a aquisição das nossas qualidades. Elas devem nascer juntas com o desprendimento, nos corredores dos sentimentos. O Cristo abriu os braços nos indicando os dois caminhos da vida, para que possamos encontrar o reino da felicidade. É preciso aprender e ensinar, doar sem exigir, amar sem pensar em trocas. Esse é um velho refrão que está sempre novo. Quando o poço está pronto, a água aparece. Trabalha dentro de ti mesmo com todos os recursos que a vida te deu, que virá à tua alma a iluminação pelas bênçãos de Deus. Porém, quando de posse desta água, reparte-a com os sedentos que aparecerem em teu caminho.
A água do conhecimento é divina e, quanto mais a damos, mais a temos para distribuir, mais sentimos a riqueza espiritual nos acompanhar pelas vias dos sentimentos, a desaguar mais no mar do coração. Recebemos e doamos. Essa é a lei. Lei do amor. 9. Como viver com os outros. A ciência mais difícil que até hoje encontramos foi de viver em conjunto, e o mais interessante é que precisamos desse intercâmbio para viver. A lei nos condicionou a essas necessidades biológicas e espirituais. A própria vida perde o sentido se nos isolarmos das criaturas. Elas têm algo que não possuímos e nós doamos a elas certos estímulos que a natureza lhes negou. Vemos nisto a presença de Deus, levando-nos ao amor de uns para com os outros. E assim aprendemos a amar por amor. A sociedade cada vez mais se aprimora, desde quando seus membros passam a se respeitar mutuamente, entrosando as qualidades e desfrutando da fraternidade na convivência. A sociedade é, pois, a flor do aprimoramento humano. No entanto, essa sociedade não pode existir sem o lar. Ela se desarmoniza se deixar de existir a família, que é o sustentáculo da harmonia que pode ser desfrutada pelos homens, em todos os rumos dos seus objetivos. Se queres paz em teu lar, começa a respeitar os direitos dos que convivem contigo. Se romperes a linha divisória dos direitos alheios, afrontarás a tua própria paz. Quem somente impõe suas ideias, passa a ser joguete dos pensamentos dos outros, às vezes, sem perceber. Estuda a natureza humana, pelos livros e pela observação, que a experiência te dirá os caminhos a tomar e a conduta a ser seguida. Vê como falas a quem te ouve e como ouves a quem te fala e, neste autoaprendizado, as lições serão guardadas em lugares de que a vida sabe cuidar. Não gastes teu tempo em palavras que desagradam, nem em horas de silêncio que desapontam. Procura usar as oportunidades no bom senso que equilibra a alma. Procura conversar com os outros na altura que eles já atingiram. Isso não é disfarce, é respeito às sensibilidades, é sentir-te irmão de todos em todas as faixas da vida. Ao encontrares uma criança, não passas a ser outra para que ela te entenda. Assim deves fazer nas dimensões da vida humana em que te encontras. A felicidade depende da compreensão, que gera caridade, que gera amor. Conviver com os outros é, realmente, uma grande ciência, é a ciência da vida. Fomos feitos para viver em sociedade. Se recusarmos, atrofiamo-nos e disso temos provas observando as plantas que frutificam mais em conjunto, as pedras, que dão mais segurança quando amontoadas, e os animais, que sempre andam em convivência. Tudo se une para a maior grandeza da criação. Essas lições não são somente para os encarnados. Os espíritos, na erraticidade, igualmente obedecem a essa grande regra de viver bem. Nós nos unimos em todas as faixas a que pertencemos, no entusiasmo do bem, que nos dá a vida. Aprendamos, pois, a conviver, a entender e respeitar os nossos irmãos que trabalham e vivem conosco, que tudo passará a ser, para nós, motivo de felicidade, onde enxergaremos somente o amor. Contrariar as leis que nos congregam é desagregar a nossa própria paz. E para aprender a viver bem com os outros, necessário se faz que nos eduquemos em todos os sentidos, que nos aprimoremos em todas as virtudes. Sem esse trabalho interior, será difícil alcançar a paz imperturbável no reino do coração. 10. Vê quem está ao teu lado. Vê quem está ao teu lado, ajudando-te a compreender os movimentos da vida. Nunca estás sós nos campos do aprendizado. As tuas companhias andam contigo em todos os lances que empreendes, em todos os sentidos que, porventura, seguires. E essas companhias são espirituais e físicas. Vê a responsabilidade que tens diante delas, umas de receber o teu exemplo, outras de te instruir nas linhas da evolução a quem pretendes atingir. Devemos afirmar, quantas vezes forem necessárias, que ninguém vive sozinho,
nem anda sem companhias. Quem pretender isolar-se, atrofia as suas próprias faculdades. A lei nos recomenda viver em grupos e nunca nos esquecermos daqueles que nos cercam. A gratidão é força nova em novos entendimentos. Não fazemos nada escondido. Muitos olhos estão a nos observar, sem faltar uma fração de segundo, registrando e nos ajudando a registrar tudo o que ocorre conosco. Quem se conscientiza desta verdade, procura em toda a área em que opera, errar menos, usando todos os meios possíveis para acertar mais. Devemos ainda visualizar o Cristo andando conosco, essa companhia invisível que nos dá a força para trilhar caminhos mais seguros e compreender, com mais eficiência, aqueles que nos acompanham. A educação nos concita, do lar à escola e desta ao trabalho, a um procedimento que não nos deixe exteriorizar a nossa inferioridade, sendo disciplina que, quando permanentemente limpa, desobstrui todos os remanescentes das antigas condições de inferioridade, colocando-nos como almas que desejam e começam a conhecer a verdade. Não é necessário que conheças todos os países do mundo, principalmente aqueles a que chamas mais civilizados, para que possas iniciar-te na civilização. Se observas os que andam contigo, todos os dias, as tuas reações, em todos os momentos, podes deduzir, sem anunciar, o que deve ser melhor para ti. Cada criatura sabe analisar o que lhe serve para o seu próprio bem. Nenhuma pessoa é culpada dos teus infortúnios e da tua incompreensão. Deus colocou em todos as mesmas advertências e os mesmos valores a serem cultivados. As diferenças que existem, somente uma coisa pode responder: a reencarnação, na escala evolutiva dos espíritos. Se ainda não a conheces no presente estágio, haverás de conhecê-la em outro. Porém, nenhuma das criaturas ficará órfã das leis de Deus. Existe justiça infalível, vibrando em toda a criação, desde os cromossomos até os homens mais ilustres da terra e destes até os anjos mais elevados dos céus. E se a justiça de Deus não falha, por que temer? Haveremos de alimentar a confiança nas forças, nas companhias que vivem conosco em todos os momentos da vida. Se tudo o que fazemos fica registrado em nós, e no grande livro de Deus, o nosso dever é fazer o melhor, dentro daquilo que já conhecemos ser o melhor. Não culpes ninguém dos teus desacertos. O único culpado és tu mesmo. Acerta as coisas dentro de ti que, por fora, tudo acompanhará as tuas atitudes íntimas. Confia, pois essa lei palpita em todo o universo. 11. Tudo o que faças. Tudo o que pretendes fazer, ou que estás fazendo, lembra-te de fazê-lo com dedicação, com amor. Vieste à Terra para fazer alguma coisa e essa missão tem grande importância. Cuida de fazer tudo com perfeição, levando em conta que não há nada perfeito sem que haja amor. As escolas do mundo nos dão meios de entender as coisas na sua profundidade. No entanto, não são somente elas que nos levam a compreender os nossos deveres. Uma grande parte nos toca diretamente e essa deve ser feita por nós, condicionando experiências e usando nossa vontade, aquela que nunca esmorece ante os obstáculos. Não podemos nos esquecer da maturidade do espírito conferida pelo tempo. Porém, os clarins da eternidade tocam, alertando as almas. É chegado o momento da compreensão iluminada de rastrear os nossos desejos do aprendizado nos campos imensuráveis de nós mesmos, colhendo dados e acertando arestas, operando tumores e curando enfermidades no nosso mundo interno. A maior batalha a ser vencida é a luta que deveremos travar com nós mesmos, é o bem contra o mal, na profundeza da alma, para depois falarmos com segurança a todos os que queiram ouvir: eu sou a luz. O milagre do pensamento faz os grandes cientistas pensarem. Eles usam a razão, mas desconhecem a sua procedência e os meios pelos quais os pensamentos são feitos. As sutilezas das ideias e a inteligência dos homens escapam à própria inteligência destes mesmos homens, quando ignoram a existência do espírito.
Quando descobriram os computadores, eles acharam que tinham encontrado o segredo do cérebro humano, esquecendo-se de procurar saber de onde vinha a inteligência. Os computadores são programados, não pensam por si mesmos. A ciência do mundo sem ciência do espírito é morta e desfaz-se com o próprio tempo, não resiste ao progresso, a não ser que se encontre com a alma, para ajudar a explicar a fonte de toda a sabedoria, que é Deus. Em tudo o que fizeres, não te esqueças de, em primeiro lugar, lembrar-te do nosso Pai Celestial, que está vibrando, trabalhando e nos assistindo desde a matéria primitiva ao alto escalão da eternidade. Se podes coordenar as tuas ideias, que o faças com harmonia. Se é do teu agrado disciplinar a tua fala, começa logo. Se podes dar cadência aos teus passos, que o faças também. Se podes vestir decentemente, não deves esquecer-te de fazê-lo. Os outros caminhos norteados para a perfeição vão surgindo no páreo dos teus esforços e na busca, eles surgirão mais depressa, para que possas sentir a luz do discernimento com maior rapidez. Trabalha com interesse de servir bem, que o teu trabalho se transformará em alegria. Dispensa os adjetivos que não correspondam às qualidades enobrecidas do Evangelho e avança para os qualificativos que honram toda a policromia enriquecida pelo amor nas variadas estações dos sentimentos. Confirma a tua passagem, por onde passares, com a clareza e a perfeição do que deves fazer, que o belo sempre honra o seu genitor. Em tudo o que fizeres, lembra-te de fazê-lo bem. Não te esqueças jamais o talhe da perfeição, que ela devolverá glória para o próprio artista. 12. Desperta. Quantas pessoas na Terra e mesmo no mundo espiritual estão dormindo? Não despertaram ainda para a realidade da verdadeira vida. Espíritos dopados pelos vícios de que ficaram escravos, tornam-se dependentes de pensamentos fixos que os torturam em pesadelos intermináveis. Existem os vícios físicos e os morais. As desordens mentais trazem o relaxamento da linguagem e condicionam a criatura a falar, pensar e mesmo escrever sobre assuntos que não correspondem aos anseios da verdade, alimentando o sono da incompreensão. O que viemos falar ao irmão em caminho é que desperte para Cristo, renovando os entendimentos, disciplinando os assuntos e colocando a boca ao serviço do bem e da justiça, do amor e da caridade, nas direções que devem ser seguidas. O homem despertado domina as suas próprias paixões. É um cavaleiro que não esquece as rédeas, que usa as esporas no ponto exato, para não correr demais, nem caminha com passos de tartaruga. Há pessoas que dizem o que lhes vem à mente. Isso é desconhecer os valores da razão, que funciona como o filtro da alma. Venha o que vier aos nossos pensamentos, só poderemos nos expressar pela palavra depois que examinarmos as ideias, selecionando os assuntos, para que lhes sirvam de instrumentos para a verdade. Dizer o que vem à mente é desconhecer a sua própria personalidade e deixar de fazer a parte que lhe toca no aprimoramento de si mesmo. Despertemos para os nossos deveres diante dos outros, em sequências cada vez maiores das belezas imortais que a natureza nos entrega. Se o corpo físico ainda é um aparelho desconhecido pelas ciências humanas, quanto mais os outros corpos sutis que servem de veículos aos espíritos. E desses, como está distante a compreensão dos homens. É de nosso dever procurar estudar e entender a fisiologia física, porque essa é a primeira porta para que entremos no sentido de encontrar os outros aparelhos da alma e entendê-los cada qual no seu próprio comportamento, para que o espírito se expresse como tal. A sabedoria nos desvenda variados arcanos do nosso próprio universo interno. Quem se descuida da compreensão, não sai do zero em que se encontra nos primeiros degraus da escada evolutiva. Desperta, que os céus aparecerão na tua consciência, e Deus, mais visível, comandará os teus passos na senda da verdade. Deves ser o teu próprio médico, a tratar as tuas próprias enfermidades. As condições são boas, desde que queiras entender o que mais te serve,
à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Compadece-te de ti mesmo, educando os teus pensamentos e eles, disciplinados a tua fala, acompanhar-te-ão neste teu entendimento, e a luz se fará em torno da tua personalidade, garantindo a tua caminhada para Deus. O espírito que dorme ante as leis espirituais, pode-se dizer que está morto. Entretanto, não ficará morto para sempre. Algum dia despertará, ressuscitará, quando as bênçãos do Senhor penetrarem em sua consciência, pelos processos que despertam as almas. Aí é que se dá o novo nascimento para Cristo, despertando para Deus. 13. Os outros. Já pensaste que existe muita gente além de ti, vivendo no mesmo mundo em que habitas? São bilhões, com as mesmas necessidades e os mesmos direitos, filhos do mesmo Deus de bondade e de amor. E ainda outros bilhões desencarnados buscam os mesmos interesses de vida que buscas. Quem te fez não se esqueceu de colocar as mesmas qualidades na consciência dos teus irmãos de caminho. Se tu, para viver, precisas dos outros, tanto quanto os outros de ti, é de justiça, e a razão nos esclarece, a grande necessidade de vivermos bem com os nossos semelhantes, de fazer para com eles o que estiver ao nosso alcance. O suprimento divino não se esquece de ninguém, no que tange às nossas necessidades. O que achamos que falta na economia da natureza é consumido no desperdício dos que abusaram daquilo que foi colocado em suas mãos, registrando na escrita superior a ignorância que, por vezes, atende ao karma dos sofredores. Não existe falha da natureza. O que achamos injustiça é puramente aparência. Cada um recebe justamente o que merece no avanço da própria vida. Se te interessa receber coisas boas, não deves duvidar da lei que nos fala que é dando que recebemos. Os outros são continuação de nós mesmos, nos termos filosóficos, que a escrita alcança para mostrar as belezas do oculto. Se queremos afastar o inconveniente de nós, não aprendamos as lições da inconveniência. Deus não deserda ninguém, nem aniquila espírito algum, porque não lhe obedece. Ele criou leis e elas nos disciplinam quando erramos o caminho que deve ser percorrido. Se alguém te perseguir, não faças o mesmo. Se o revide for a tua arma, essa defesa estraga a tua própria oportunidade de compreender aquele que te não compreende. Procura sempre a justiça sem o exagero e ama sempre a verdade, sem que a ofensa apareça. Os outros têm o mesmo direito que temos como ocupantes de lugares na grande extensão infinita. Deus assiste o ladrão tanto quanto o justo, o assassino, tanto quanto o homem de bem. Porém, cada um recebe o que busca pela vida que se dispôs a viver. O Senhor não distingue os seus filhos, eles são todos iguais à sua magnânima visão. Ama a todos, com o sol distribui seus raios em todas as direções do universo, sem nada exigir dos beneficiados. Quando pensares, meu irmão, nas tuas necessidades, lembra-te igualmente da carência dos outros. E, se for possível, trabalha em favor deles, que esse trabalho, quando não é vendido, gera pontos de vida na luminosidade do amor. Quando escolhemos alguém para a nossa amizade ou para o nosso amor, exigimos qualidades, perfeição, tudo de bom que nos agrade. Por que não fazer o mesmo conosco? Eles, certamente, devem pensar o mesmo de nós. Atraímos o que somos. Melhoremos por dentro que as companhias nos acompanharão no que verdadeiramente somos. É a lei dos afins, que nunca erra no trabalho das uniões. Trata os outros como se fossem tu mesmo. Alimentem o mesmo interesse de servir aos teus irmãos, como se o estivesses fazendo em teu favor, que a tua amizade crescerá, mostrando-te a verdadeira estrada, onde a tua inteligência e o teu coração encontrarão o reino da consciência em perfeita harmonia com a harmonia universal, em paz com Deus. 14. A confiança. Não há criatura alguma que possa viver sem confiança. Ela marca a certeza naquilo que deveremos alcançar. A confiança nasce da fé,
que tranquiliza os nossos corações nas lutas de cada dia. Se desejas confiar em alguma coisa, basta confiar em ti mesmo. No entanto, para que essa fé em ti mesmo te dê uma garantia, é preciso a aquisição de outras virtudes que deverás conquistar no universo do teu mundo interno. A fé não se compra, nem se toma emprestada como fazes com as coisas exteriores. O preço dela é representado por atribuições dos valores espirituais. A fé verdadeira nasce na tranquilidade da consciência. Se esta não te acusa, é porque estás indo bem nas linhas da existência e, de momento a momento, a luz da fé começa a iluminar a tua mente e empenhar-se, com o coração em uma jornada de entendimento. A conquista da fé não é tão fácil como se pensa. Ela vibra no seio de muitas virtudes e esplende nos sentimentos de quem ama o próximo como a si mesmo, sem esquecer de amar a Deus sobre todas as coisas. Certamente não agradamos a todas as criaturas com quem convivemos. Não obstante, devemos ter cuidado na comunicação com os nossos irmãos em roteiro, observando os seus comportamentos e as suas necessidades, fazendo o que pudermos para ajudá-los, sem a exigência comum nos círculos onde habita a ignorância. Meu irmão, confia nas tuas próprias forças e trabalha dentro do teu mundo interno, no silêncio que te pedirá a vida reta, que esse aprimoramento dar-te-á muita paz e uma consciência que não se perturba com simples problemas. A certeza do êxito diante de problemas a serem enfrentados não é somente para o religioso. É para todos os trabalhos a que nos dispomos realizar, desde as ideias formadas na mente, aos campos onde as sementes devem ser depositadas, para que os frutos apareçam para saciar a fome, prover as vestes e o próprio conforto. Deves adereçar, de quando em vez, os próprios sentimentos, buscando no fundo da consciência o condão da fé, para sentires e veres se estás posicionado na direção do amor. Confere, sim, as tuas forças, em todos os sentidos e, principalmente no que tange ao perdão. Será que a tua capacidade de perdoar está alerta em condições de esquecer as faltas ante aqueles que te ferem? Será que não existem dúvidas em ti, no que se refere às coisas espirituais? Deves fazer tal avaliação, para que a tua fé verdadeira te permita viveres em paz dentro de ti mesmo. Observa a vida que levas, para não alimentares ilusões nem fortificares mentiras. Existem pessoas que confiam tanto em si mesmas, que acabam atrofiando a razão, colocando em desespero a própria vida. Não pode existir confiança sem discernimento. É para isso que temos raciocínio e, ainda mais, o Evangelho, para que possamos selecionar, com o Cristo as nossas atitudes. A fé deve ser iluminada com a sabedoria e consubstanciada no amor. Entre todas as ciências, a mais difícil de ser conhecida é a ciência interna, é o autoconhecimento, aquele que nos retribuirá com a felicidade. Confiemos muito, mas nos eduquemos mais, que o Cristo fará o resto por nós. 15. Nunca fales. Nunca fales sem primeiro observar o que vai sair da tua boca. A tua responsabilidade é muito grande pelo que falas aos outros. A força mental que se transforma em ideias é carregada de magnetismo emprestado pelos teus sentimentos. A tua mente é um campo de fusões eletromagnéticas, de onde partem todos os pensamentos que se consubstanciam em mensagens para os que te ouvem, levando a tua marca. Portanto, deves responder pela carga dos que recebem tuas palavras. Se a tua mente for educada, o retorno será de paz. Se não vigiares o que dizes e em disciplina encontrar ambiente condizente com a desordem, a própria natureza devolverá o que deres aos teus companheiros, acentuando, de volta, as formas afins às tuas ideias. Nunca fales mal de ninguém, mesmo que te encontres atingido pela maledicência alheia. Nunca penses ao contrário das leis do amor, mesmo que o ambiente em que vives seja propício às conversações negativas. O papel do homem de bem é vigiar a si mesmo no que pensa, fala e faz, pois o maior beneficiado é quem se educa,
E quem disciplina a si mesmo? Tudo o que fizeres de bom, saído da nobreza da tua alma, estarás fazendo exclusivamente para ti. Tu serás o maior premiado. Quem cumpre o dever não está fazendo nada mais do que o próprio dever. Nunca penses e nunca fales que és um portador de luzes para a humanidade. Cada um cuida da sua